A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos. Antes de nós começarmos essa bênção maravilhosa de hoje, esse momento abençoado para a glória e honra de Deus, vamos sempre orar. A nossa oração, ela tem poder. E você que está aí me acompanhando, vamos fazer essa oração chamando esse poder maravilhoso que Jesus Cristo, ele anunciou para nossas vidas, que é o Espírito Santo. Nós somos o santuário do Espírito Santo e ele quer que nós façamos a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Então vamos anunciar assim, como eu anuncio, como eu gosto de falar assim: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem e enche-me, enche as vidas que estão vendo esse vídeo, Espírito Santo, vendo esse vídeo para a nossa edificação, vendo esse vídeo para o nosso fortalecimento espiritual. Nós anunciamos, Espírito Santo, tu em nossas vidas, pelo poder que há do Deus Filho Jesus Cristo, pelo poder que há do Deus Pai, o Deus anunciado, Deus Todo-Poderoso, pelo poder que há da palavra de Deus, as sagradas escrituras, as escrituras sagradas. Ó Deus, enche-nos de ti, Senhor, mas neste dia, para a tua glória, para a tua honra e para o teu poder, Senhor. Pessoas que estiverem, Senhor, precisando de ti, as encha, Senhor, aonde elas estiverem, Senhor. Às vezes ela está ali no seu trabalho, ó Deus. Às vezes, Senhor, ela está ali, Senhor, na sua casa, ó Deus. Mas assim como foi anunciado, ó Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, aonde elas estiverem, Senhor, que sejam agraciadas com o teu poder, Rei da Glória, para a glória e honra, reina Deus Pai, Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Reina Deus Filho, Jesus Cristo em nossas vidas. Reina Deus Espírito Santo, poder de Deus em nossas vidas. Reina a palavra de Deus, as sagradas escrituras em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje é mais um dia abençoado para a glória e honra de Deus. E hoje eu tenho umas informações importantes para nossas vidas. Eu já venho destacando essas informações, sendo que é importante, vocês vão saber por que é importante. É muito importante essas informações. Irmão, como todos sabem, né? Já do vídeo passado, a qual foi anunciado, estou por enquanto ainda nessa região. Como vocês estão vendo, eu estou aqui na casa de uma das tias da minha esposa e graças a Deus estão tratando a gente dignamente bem. Glória a Deus por isso. Assim como os parentes da minha esposa dessa região, a qual nós estamos. Mas logo estaremos em Rio Branco, para a glória e honra de Deus. Possivelmente em novembro, graças a Deus. E meus irmãos, eu venho falar aqui umas informações importantes em relação a esse vídeo. Eu quero falar aqui algumas programações. Essas programações eu estou sempre assistindo. E eu aconselho a assistirem. Porque é algo que Deus ele anuncia que quanto mais o temos, mais o teremos. E algo que me fez crer dessa maneira, meus irmãos. Eu assisto várias programações todos os dias, graças a Deus. E estou assistindo muitas programações da minha região de Rio Branco, Acre, a qual é a Assembleia de Deus, Ministério de Rio Branco, para a glória e honra de Deus. E a programação que eu assisto da Assembleia de Deus da região, a qual eu sou, da programação Assembleia de Deus de Rio Branco, eu vou falar os dias, né, direitinho para vocês, a qual IAMA, Igreja da Adoração, Ministério Adorador, que é o grupo a qual eu coloquei para nossas vidas, para o nosso fortalecimento espiritual, graças a Deus.
E eu sempre tenho colocado no grupo as programações, irmão, a qual eu estou assistindo e a qual eu vou falar agora para vocês. Que eu aconselho, você que não está no grupo, pode vir, seja bem-vindo. O grupo é para todos, né? Para todos. Irmãos, programação a qual estou anunciando agora, da Assembleia de Deus de Rio Branco, a qual eu assisto todos os dias, e eu estou assistindo mesmo sem falha, é a programação de uns pastores de regionais, meus irmãos. Regionais a qual eu quero anunciar para as suas vidas, eles são de várias regiões do estado do Acre, né? Várias regiões do estado do Acre, e que estão fazendo a obra dignamente bem, graças a Deus, para a glória e honra desse nosso Deus maravilhoso. E a qual eu vou falar aqui o nome e vou falar também o dia que é feita essa programação. Uma programação só feita pelas manhãs, se eu não me engano, em Rio Branco, é 8 horas que começa as programações das regionais, que vai dar 1 a 4, né? E aqui eu assisto 11 horas da manhã, por causa do horário, que aqui é 2 horas a mais. E, meus irmãos, a qual eu quero anunciar aqui, segunda-feira, eu assisto da Regional 1, meus irmãos, da Regional 1, né? Que é com o pastor José Carlos, e graças a Deus está sendo uma bênção, né, a programação dele. Assim também como tem na terça-feira, que é da Regional 2, que é com o pastor Marcos Adalson, e graças a Deus também tem feito a obra de Deus dignamente bem. Quarta-feira tem da Regional 3, meus irmãos, que é do pastor Marivaldo Barros, né? Graças a Deus, tem sido uma bênção de Deus. E quinta-feira da Regional 4, que é do pastor Marcos Lima, a qual eu assisti hoje. Graças a Deus, e foi bênção de Deus. Meus irmãos, cada vez, como eu anunciei aqui, cada vez que nós tivermos Deus, mais teremos ao Senhor em nossas vidas. E essa é uma das maneiras. Essas programações estão nas plataformas digitais. Eu assisto pelo YouTube, mas tem pelo Facebook, tem pelo Instagram e tem por outras plataformas digitais também. Se você for no YouTube e digitar AD Rio Branco, vocês vão ver. Coloquem o sininho para vocês serem notificados quando estiver perto de começar a programação. Será enviada uma notificação para você, uma informação anunciando que está perto de começar. Aí é a hora de você ficar esperando, que toda vez quando toco o meu sininho no meu celular, eu fico esperando um pouquinho até começar. Isso é bênção de Deus. E fora essas programações, meus irmãos, a qual eu anunciei, que vai de segunda a quinta-feira, Regional 1, 2, 3 e 4, aos pastores relacionados que eu anunciei. Também temos sexta-feira, meus irmãos, a programação do programa Elas, que é anunciado pela missionária Cacilda Barbosa, graças a Deus, né? Que é relacionado a mulheres, mas homens assistam também. Ela, eu acho muito interessante e importante que ela traz temas lá no programa muito abençoado para nossas vidas, né? Graças a Deus. E também, meus irmãos, depois do programa Elas, eu acho que começa meio-dia, programa do pastor. É com o nosso pastor presidente, pastor Luiz Gonzaga de Lima, que apresenta essa programação do programa do pastor, também com vários temas, e assim como eu anunciei, é dos pastores que tem esse dom maravilhoso, que é o dom de mestre, o dom da palavra, dessa palavra abençoada, graças a Deus. Uma regional que eu não anunciei aqui, mas ela existe também, que é a Regional 5. Pastor Edilson Benesforte está no comando dessa regional, né? A regional que trata-se dos campos, meus irmãos. Trata-se dessa missão maravilhosa que ele está tendo. Também é um pastor de excelência. Ele fazia a programação também, a qual eu anunciei.
que era da Regional 4, mas ele já foi da Regional 3 também. Eu assistia também, graças a Deus, né? É uma bênção de Deus ele. E também está na Regional 5. E fora essas questões que eu anunciei para vocês, você aí de Rio Branco que me acompanha, meus amigos, várias pessoas que me acompanham aí em Rio Branco, onde você estiver, em qual bairro você estiver, vocês precisarem, nós precisamos. Eu falo precisarem porque nós precisamos, sim, de Deus. Precisarem de uma igreja a qual possam estar indo para ouvir essa palavra maravilhosa, a qual possa estar aí para estar orando, a qual possa estar aí para estar, assim como anunciado, uma comunhão de união abençoada entre nós. Podem falar o bairro de vocês, podem entrar em contato comigo, que eu verificarei com os pastores, a igreja próxima a vocês, para que vocês possam ir, não é? Possam ir para estarmos adorando a Deus juntos. A Igreja Assembleia de Deus está localizada em todos os bairros, as filiais da Igreja Assembleia de Deus, a qual o templo sede também, meus irmãos. Verifiquem todo domingo também a programação de domingo, que no templo sede temos cultos de ensino, e às vezes tem uns seminários abençoados, como teve agora o seminário de liderança que eu assisti. Existem várias consagrações ali para a glória e honra de Deus, homens e mulheres que vão ser vasos na mão do Senhor e que vão ser cheios do Espírito Santo para a glória e honra de Deus. E eu venho aqui, meus irmãos, agora, neste momento, a qual eu anuncio desta maneira, uma oração breve. Senhor, eis-me aqui, ó Deus. Pai, a palavra que vai ser anunciada agora para nossas vidas, ó Deus, que seja uma palavra, Pai, que seja bênção para nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome da palavra de Deus, as sagradas Escrituras, as Escrituras sagradas, a Bíblia. Glória a Deus. Meus irmãos, a referência que eu tenho para nossas vidas hoje, uma referência, eu já anunciei essa referência, mas eu venho, no caso, anunciar dessa maneira para nós levarmos uma importância muito importante mesmo para nossas vidas hoje. Essa palavra está em Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12. Irmãos, quando eu chegar em Rio Branco, já tem várias programações na minha mente para eu fazer, né? De um jeito melhor, de um jeito diferente, de um jeito mais edificador para nossas vidas. Glória a Deus. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, anuncia desta maneira: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, devemos sempre levar em consideração, como eu anunciei, e o que é certo é que muitos anunciam, milhares de pessoas anunciaram, até os que se foram, como Jesus Cristo. Ele anunciou que a palavra de Deus é importante, a qual pessoas cheias do Espírito Santo puderam escrever essa mensagem maravilhosa para nossas vidas, anunciando: ei, a palavra de Deus é importante para nossas vidas. Então, devemos acreditar, crer com nossa fé nela, para a glória e honra de Deus. Aleluia. E irmãos, vamos fazer dessa palavra abençoada aqui essa força que nós precisamos ter. É por isso que eu recomendei para nossas vidas assistirmos essa programação.
você já ative a notificação. Quando vocês puderem também, podem comentar. Dificilmente, quando eu assisto uma programação dessa, eu não coloco o que está escrito aqui. Eu não coloco um versículo bíblico. Eu sempre vou colocar um versículo bíblico em cada uma dessas programações. Irmãos, coloque, comente, participe, né? Dê o seu like. Eu nunca peço like, vocês perceberam, eu nunca peço like para dar nos meus vídeos. Eu creio que se uma pessoa de milhares estiver ouvindo, já vai ter sido bênção. Aleluia. Mas peço like para esses pastores que estão fazendo a obra de Deus lá dignamente bem, como eu anunciei. Vou anunciar outra vez para nossas vidas. A Regional 1 é toda segunda-feira. Pastor José Carlos. Regional 2 é o pastor Marcos Adalson, que é toda terça-feira. E da Regional 3 é o pastor Marivaldo Barro, que é toda quarta-feira. E toda quinta-feira é o pastor Marcos Lima, que é da Regional 4. De manhãzinha, meus irmãos, você aí de Rio Branco, 8 horas, se você tiver esse tempo, assista. Eu gosto muito de assistir as reflexões, é o momento que eu mais gosto na palavra ali. É o momento da reflexão, é o momento do hino também. Às vezes vocês vão ver o nosso pastor presidente cantando uns clipes aí. Tem um hino da harpa também, que quando eu chegar em Rio Branco, eu vou também fazer uma programação com os hinos que ele canta, com as letras, com ajeitar o áudio, ajeitar a voz, ficar algo maravilhoso para nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, assim como tem sempre feito. E também na sexta-feira o programa Ela, meus irmãos, missionária Cacilda Barbosa, né? Está trazendo ali temas abençoados para nossas vidas. Aleluia. E também o nosso pastor presidente, pastor Luiz Gonzaga, está no programa do pastor. Glória a Deus, aleluia. Vamos assistir, meus irmãos. Glória a Deus. E como foi anunciado para nossas vidas, eu vou ler aqui outra versão bíblica, né? Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Essa está na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Glória a Deus, aleluia. A que eu li, comecei lendo, é a RC, Almeida Revista Corrigida. Glória a Deus, essa minha Bíblia aqui é a NVI, nova versão internacional. E meus irmãos, é bênção de Deus nós aprendemos essa palavra aqui. Como foi anunciado, a primeira versão que eu anunciei, ela é viva e eficaz. Esse eficaz, sabe o que significa? O que Deus me faz entender que eficaz funciona. Que eficaz significa que é a palavra poderosa do nosso Deus, como foi anunciado na NTLH, que diz que ela é viva e poderosa, meus irmãos. Eficaz significa que ela funciona. Eficaz significa que a palavra de Deus é poderosa. Aonde você vai ver em qualquer outro livro que possa existir neste mundo que a palavra é poderosa? Só essa aqui. Só essa aqui é a palavra poderosa. A não ser no meu trabalho, eu acredito em tudo que está escrito aqui. Nós devemos acreditar em tudo que está escrito aqui. Porque, meus irmãos, é Deus, através de sua palavra, falando conosco. Aleluia. E, meus irmãos, vamos ter essa fé de acreditar nessa mensagem maravilhosa. Mensagem que muitos antigamente anunciaram e que hoje, os frutos daqueles antigos que somos nós, eu e você, podemos anunciar.
E eu quero anunciar para as pessoas que me acompanham. Sempre eu vou anunciar desta maneira. Muito obrigado, meus irmãos, por vocês estarem me mandando mensagens abençoadas. Glória a Deus, aleluia. Estou colocando algumas reflexões bíblicas também em vídeo, né? Mas é tudo relacionado a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Nada fora dessa circunstância. É tudo relacionado desta maneira às reflexões a qual estou fazendo esses vídeos. Glória a Deus, aleluia. E muitos têm gostado, viu? Aleluia. E também eu quero mandar aí um abraço para os meus pais, amo meus pais, amo. Bença pai, bença mãe, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até hoje tenho esse costume, meus irmãos, de dar bênção para os meus pais. Toda vez que eu converso com eles, eu sempre falo, bença pai, bença mãe. E graças a Deus, né? É muito importante ouvir essa frase de um pai ou de uma mãe, quando o filho pede a sua bênção, que é: Deus te abençoe, meu filho ou minha filha. Aleluia, glória a Deus. Mais uma referência relacionada a essa mensagem, a referência bíblica, outra versão bíblica, que anuncia desta maneira: outra referência abençoada que eu quero anunciar, como é importante para nossas vidas essa palavra, ela se encontra em Lucas, no capítulo 11, no versículo 28, que anuncia assim: mas ele disse, antes bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Irmão, quando nós sabermos o que significa esse guardar, não é guardar em qualquer lugar, você guarda a palavra de Deus, nós guardamos a palavra de Deus dentro do nosso ser. E quando nós guardamos essa palavra de Deus dentro do nosso ser, assim como ela anuncia, ela julga os pensamentos do coração, intenções do coração. O coração está onde? Lá dentro. Mas como é anunciado, existem dois corações. O coração eu já aprendi isso com o pastor antigamente, quando eu fui ao encontro. O coração da sabedoria, esse aqui. E o coração da vida, que é esse aqui. Esses dois corações. Que Deus anuncia aqui, julga os desejos e pensamentos do coração delas. Esse coração e esse coração. Quando você souber, eu e você souber guardar essa palavra, como foi anunciada aqui em Lucas capítulo 11, no versículo 28, que anuncia, mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Aleluia, glória a Deus. Quando anuncia, meus irmãos, bem-aventurados, se você for pegar o significado, é felizes. Mas aí Deus, quando a gente busca o Senhor com uma intimidade tão importante e profunda do nosso ser, Ele faz com que esse felizes seja algo melhor. O que seria, pastor Eric? Seria muito felizes. Olha só como vai ficar. Mas ele disse antes, muito felizes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Irmão, tem pessoas felizes. Existem milhões, milhares de pessoas felizes. Mas há muito felizes, olha aqui, ó. Muito felizes somos eu e você, anunciando essa palavra de Deus. Me diga uma coisa. Nosso pastor, o pastor Luiz Gonzaga, presidente, ele viu, por isso que é bom sempre assistir as programações que a gente pega
a gente decora algo importante que vai ser anunciado, tem importância para nossas vidas. E algo que ele sempre anuncia, vocês podem perceber, vocês vão ver quando vocês assistirem também a programação. Vão ver ele anunciando dessa maneira. O quanto você já leu da palavra de Deus. Oxi, canta laia, machicai. Rete canta laia, ramanaia, abaxicanturie queimai. O quanto a palavra de Deus nós estamos lendo, meus irmãos. O quanto a palavra de Deus nós estamos entregando, principalmente para os nossos mesmos, nossos familiares. Você que está aí, você é um canal significa que você é um instrumento, você é um canal de bênção, assim como muitos anunciam e está certo. Nós somos um canal de bênção para anunciar essa palavra aqui. E existem agora várias condições fáceis, possibilidades abençoadas de anunciar a palavra de Deus, que antigamente não tinha e hoje, como é esse resultado aqui? Por aqui eu posso mandar uma mensagem para você anunciando, ei, como essa mensagem que eu anunciei, esse versículo abençoado, posso enviar para você, você envia para mim e envia para os seus familiares. Há quanto tempo você que está aí não faz isso? Envia uma mensagem abençoada para alguém que você ama, como os seus pais. Os meus pais verem a minha mensagem todos os dias que eles estão no grupo que eu criei. Um grupo que é de edificação e fortalecimento espiritual, que é anunciada a palavra de Deus e, para a glória e honra de Deus, tem dado certo. Muitos ali têm se fortificado espiritualmente. Glória a Deus. Então, meus irmãos, dessa maneira, está aqui, ó. Palavra que é viva e eficaz para nossas vidas. Vamos ler. Vamos ler, meus irmãos, a palavra de Deus. Não só ler, mas entregar essas palavras aqui. Tem alguém que está precisando de você. Está precisando que você anuncie essa palavra para alguém. Está precisando. Assim como eu conheci muitas pessoas aqui na região a qual eu estou. E que eu trabalhei alguns empregos aqui, mas eu chegava para eles e falava, olha, falava essas palavras para eles. E hoje eu tenho eles, esse celular que está sendo gravado, esse vídeo. E todo dia eu entrego essas mensagens para eles. Todos os dias eles me entregam mensagens abençoadas de bom dia, de boa noite, versículos bíblicos, reflexões abençoadas, vídeos abençoados, pregações abençoadas. E agora, estou toda vez fazendo isso quando assisto uma programação dessa, eu compartilho no grupo. E você do grupo assista, viu? Assista, porque é bênção. E você de Rio Branco, assim como eu anunciei, você em qualquer bairro que você esteja aí em Rio Branco, precisar estar junto, para estarmos juntos adorando a Deus, pode falar comigo, ou então procure uma Assembleia de Deus aí em Rio Branco, para a glória e honra de Deus, aleluia. A sede está localizada ali, o templo sede, meus irmãos, Antônio da Rocha Viana, viu? Tem uns cultos domingo lá, abençoado, graças a Deus, estou assistindo a todos, não perco, e glória a Deus por isso. E meus irmãos, é isso que eu queria anunciar hoje para nossas vidas. E que, para a glória e honra de Deus, foi bênção de Deus. Estava sentindo em vir aqui hoje falar essa mensagem. Irmãos, sofri algo no meu trabalho nesses tempos que eu não desejo para ninguém. Eu sofri algo que é até... Vou falar para vocês já ouviram falar de intolerância religiosa? Sofri isso no meu trabalho. A pessoa teve coragem de dizer para mim que a Bíblia é uma fantasia. E na mesma hora eu disse, eu acredito na Bíblia inteira.
ponto por ponto, palavra por palavra. Eu acredito nela de A a Z. E a minha fé, irmãos, eu estou falando isso para vocês. Quando aparecerem pessoas assim, querendo perturbar a nossa fé, querendo diminuir a nossa fé nas Escrituras Sagradas, a qual nós vimos aqui. A qual, irmão, nós vimos aqui, meus irmãos, quanto a palavra de Deus é importante, quanto a palavra de Deus é poderosa. E eu acredito com a minha fé nessa condição, acredito com a minha fé nessa importância. Existe hoje isso, talvez vocês não tenham nem ouvido falar, mas estão ouvindo agora. Existe a intolerância religiosa. A tolerância religiosa é quando a pessoa trata com respeito a sua religião. Quando ela trata ao contrário de respeito, é intolerância religiosa. E meus irmãos, devemos ter cuidado com isso. Devemos ter muito cuidado com essas condições. Se aparecerem pessoas assim, eu pedi o direcionamento de Deus nesse dia. E Deus disse, só ore por ele. Porque um dia tu foi desse jeito. Então, existiu em ti também intolerância religiosa antigamente. Agora não, agora em tu existe respeito e honra pela palavra de Deus. E eu anunciei também dessa maneira, meus irmãos, porque foi o que Deus ele falou para eu fazer isso aqui. Faço há anos esses vídeos, há anos. E cada vez eu tento me aperfeiçoar mais. Me aperfeiçoar mais. Foi por meio desses vídeos que Deus fez com que eu saísse de algo abominável, de algo que destrói uma vida. Depressão. Depressão. Meu irmão, tinha tudo. Só que a depressão ela não escolhe se tu tem ou se tu não tem. É algo nos teus pensamentos, no teu coração. É algo que entristece a tua alma. É algo que te causa um mal tão grande. E foi dessa maneira que Deus falou comigo. Anuncie a minha palavra. Como, Senhor? E foi dessa maneira que vocês estão vendo que Ele quer que eu faça e que eu estou sempre fazendo para a glória e honra dEle. Apesar, meus irmãos, de eu ainda ter tido ainda alguns ataques do inimigo com inveja dessas programações. Inclusive, meus irmãos, vamos estar orando para essas programações desses pastores, a qual eu anunciei, para que Deus sempre dê força para eles nessa programação, porque eles se esforçam em fazer isso aqui, se esforçam em fazer essa programação, assim como muitos se esforçam também. E assistam, vamos assistir. Então, como eu disse, como eu anunciei, meus irmãos, cuidado com as intolerâncias religiosas se aparecerem. Acalma o teu coração. Fique na paz. Porque assim diz na palavra que existe o nosso juiz verdadeiro. Aquele que faz justiça por nossas causas. Que é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então, quem for atacar a gente, ai daquele. Porque na palavra de Deus é bem claro que existem os escolhidos do Senhor, sim. Apesar de alguns sofrerem engano, mas já estou alertando, não vamos sofrer engano nenhum. Porque vamos estar em oração, vamos estar juntos em comunhão, vamos estar juntos no nosso fortalecimento espiritual. Aleluia, glória a Deus. Recantarabachaya, requete cantalaia, abachecai. Deus, eu anuncio. Eu anuncio o teu poder, Senhor, sobre nossas causas, Senhor. Pai, que pessoas que tentam, Senhor, fazer com que a nossa fé diminua, Senhor, diante da tua palavra, assim é anunciada e assim a qual eu creio, Deus,
que não conseguirão, porque nós, como os escolhidos do Senhor, anunciados como a sua igreja, anunciados assim quando formos escolhidos seus filhos. Remantecai, shote, canta, laiaramanaiaba, abaixe, canto, reque. Glória a Deus, aleluia, Deus. Pai, enche-nos, Deus, do teu poder, para que as armadilhas, Senhor, do inimigo, elas não possam ter efeito em nossas vidas, porque o efeito, Pai, que existe em nossas vidas é a Ti, Senhor, nos enchendo de Ti, enchendo-nos, Senhor, da Tua palavra. Ó Deus, abençoa essas vidas que estão vendo esse vídeo, Deus. Ó Deus, eu não sei há quanto tempo elas estão orando, mas Tu sabes, ó Deus. Às vezes estão, Senhor, com aquele joelho ali já doendo de tanto estarem ajoelhadas, mas Senhor, vá na causa delas e as abençoa pelo poder que há no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a qual nós anunciamos. O nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Te agradeço por tudo, Pai. Te agradeço, Pai, nas minhas fraquezas, porque é nelas, Senhor, que eu mostro o quanto você é forte. Te agradeço em tudo, Pai. Te agradecemos, Senhor, por este momento abençoado para a tua glória, honra e poder. Glória a Deus, aleluia. Abençoa, Pai, nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós. E a igreja diz, amém, aleluia, glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Deus nos abençoe. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus.